Senhor esteja convosco. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Louvor a vós, ó Cristo Rei. Podemos sentar? Rei da eterna glória. Rei da eterna glória. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Nossa Senhora da Glória, irmãos que nos acompanham pelo YouTube da paróquia, com esta missa nós estamos entrando na 5ª semana da Quaresma. Já é o 5º passo que nós damos neste tempo em que a Igreja faz um convite insistente a que cada um de nós avalie a sua vida, revise seus comportamentos e atitudes e busque um caminho novo. Quando a gente não faz esse movimento de avaliação, de revisão, a tendência é repetir os mesmos erros pela vida fora e, consequentemente, não avançar na fé. Só quando a gente tem a coragem de avaliar a própria história, só quando a gente tem coragem de reconhecer os próprios erros e querer mudar, é que a nossa vida pode ganhar, superar, melhorar e a nossa fé ganhar mais consistência. Senão a gente fica nos mesmos erros, nas mesmas falhas, seguindo e tocando a vida. Por isso que a palavra-chave dessa Quaresma é conversão. E conversão é isso, mudança. Mudança de mentalidade, mudança de atitude no coração. Hoje, nessa missa, sobretudo, as atitudes na convivência com as pessoas. Veja que interessante. Nós fomos feitos para a comunhão. Somente somos felizes à medida em que convivemos harmoniosamente com as pessoas. Ninguém é feliz na solidão, ninguém é feliz sozinho. Entretanto,
como temos dificuldade na convivência humana, não é mesmo? Isso começa no próprio casamento entre marido e mulher que se escolheram por amor. Isso está em nossas famílias, pais, mães, filhos, filhas. Isso está na vizinhança dos prédios, das ruas. Isso está nos ambientes de trabalho. Conviver com o outro, embora seja a única possibilidade da nossa realização humana, é uma das artes mais difíceis para nós. Por que essa contradição? Algo tão necessário, ser tão difícil. A dificuldade está que, embora nós sejamos criados por Deus para a comunhão, ou seja, para o encontro com o outro, o pecado traz para o nosso coração o contrário disso, que é o egoísmo, o individualismo, que é a volta para mim mesmo. E quando eu me volto para mim mesmo, eu fico atento aos meus interesses, às minhas vantagens, aos meus ganhos, e me desligo do caminho que eu tenho que fazer para ir até o outro. Acaba a comunhão. E eu me viro para mim mesmo. Esse é o grande empecilho. As nossas brigas, divergências, conflitos, separações, elas trazem na base esse egoísmo, esse individualismo que me volta para mim mesmo e não para o outro. É disso que nos falam as leituras de hoje. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. Isaías anunciou a palavra de Deus num tempo em que o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, Israel foi invadida pelos babilônios e foi grande parte do povo levado para a Babilônia num exílio, ou seja, fora da sua terra. E foram muitos anos. Qual a causa? A desobediência a Deus, a infidelidade, a idolatria, o egoísmo. Ao invés de se voltarem para Deus, voltaram-se para seus próprios interesses. E o exílio foi de muito sofrimento, lembrando até o sofrimento do Egito lá no Êxodo. É para esse povo que Isaías vai anunciar. Mas ao invés de fazer coro com aqueles que gostavam de reclamar, de brigar com Deus, de lamentar, Isaías anuncia uma palavra profética de otimismo, de esperança. Ele começa lembrando do Êxodo, de como o povo, os pais, os antepassados daquele povo que agora estava na Babilônia, também estiveram escravos no Egito, mas Deus não se esqueceu deles. Então ele diz: isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar, um caminho entre as águas, que pôs a perder carros e cavaleiros. Ou seja, Isaías relembra ao povo o passado, dizendo: quando nós estivemos numa situação semelhante, Deus não esqueceu de nós, não nos abandonou, pelo contrário, abriu o mar e nos levou para a terra prometida. E a lembrança que o profeta faz do passado não é para se refugiar nostalgicamente no passado, não é o medo do presente ou do futuro, é para, relembrando a presença e a atuação de Deus, fortalecer o povo na caminhada futura. Mas havia alguns que não estavam muito acreditando e diziam: nós nunca vamos sair daqui, nunca vamos conseguir voltar para a nossa terra, Deus esqueceu de nós. Aí o profeta Isaías diz assim, escute bem: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos.
Eis que fareis coisas novas, e que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? Eu abrirei uma estrada no deserto, farei correr rios na terra seca. Ou seja, Deus está dizendo para o povo: parem de reclamar, parem de murmurar e de lamentar, não fiquem presos a um passado de quando vocês vieram para cá. Vamos olhar para frente, vamos acreditar no futuro. Eu vou abrir uma estrada nova para vocês, mas é preciso que vocês acreditem e lutem e busquem essa estrada, e aí sim vocês voltarão novamente para a terra de Israel. Esse texto ele é muito atual. Como disse um confrade meu ontem, parece que ele foi escrito essa manhã para nós aqui hoje na Igreja da Glória. Porque existem muitas pessoas em nosso meio que são prisioneiras do passado. O passado é importante, mas é uma casa para a gente visitar, não para morar, não. Morar a gente mora no presente, passado a gente visita. Visita para quê? Para aprender, para amadurecer, para tirar lições. Mas tem gente que gosta de morar no passado. Antigamente é que era bom, Padre Nelson, antigamente a Igreja da Glória era boa, Juiz de Fora era boa, o Brasil, antigamente. Há aqueles que guardam do passado mágoas, ressentimentos, raivas, coisas que aconteceram há tanto tempo, está ainda em carne viva, e a pessoa fica agarrada ao passado e torna-se uma pessoa amarga, salgada, presa do passado, porque ela nunca consegue caminhar para frente na vida. Por quê? Porque não perdoa, não reconcilia, está sempre lembrando do sofrimento do passado. Tem muitas pessoas que são assim, só ficam lembrando de coisas antigas e normalmente de coisas ruins que aconteceram. É uma ferida que nunca cicatriza, consequentemente a pessoa nunca avança para algo novo. Que você não seja assim, meu irmão, minha irmã. Aprenda com o seu passado, sim, valorize as coisas que você viveu, mas não fique morando nele. A estrada está aberta para o seu presente, para o seu futuro. Olhe para frente, supere os problemas do passado, aprenda a perdoar, a reconciliar, siga seu caminho. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Há casamentos que não avançam porque o marido ou a mulher só ficam lembrando do passado, de coisas ruins do passado, não perdoam. A cada briga que o casal tem, joga na cara do outro coisas lá do passado que aconteceram no tempo do namoro, do noivado, da lua de mel, e já estão casados há 15, 20 anos e lembrando ainda dessas coisas. São escravos das recordações. Não é esse o desejo de Deus para nós. Deus está no presente e no futuro. É para lá que nós temos que seguir. Por isso, o Salmo responsorial: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Lembremos das coisas boas, da intervenção de Deus, da presença de Deus. Na segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo recorda que ele tem muita coisa boa, que ele poderia se orgulhar. Ele foi circuncidado no 8º dia. Ele é um hebreu genuíno, ele é filho de hebreus da tribo de Benjamim, ele foi um fariseu irrepreensível, ou seja, tem muitas coisas, muitos títulos que ele poderia se orgulhar, mas ele diz, olha só: considero tudo como perda, diante da vantagem suprema
que é conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Ao invés de se orgulhar desses títulos todos, ele diz: eu prefiro me orgulhar por ter conhecido a Jesus. Essa é a minha riqueza maior. Não é ter sido fariseu, hebreu, ter sido circuncidado, não. É ter conhecido Jesus. Essa é a minha riqueza. E conhecer na Bíblia significa entrar na intimidade, entrar na relação, é mergulhar. E ele diz: por causa de Jesus eu perdi tudo, eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e para ser salvo por meio da fé em Cristo. Não que eu já tenha conseguido tudo isso, mas eu corro para alcançar. Olha, ele tem consciência que ele não está pronto, acabado, mas que a cada dia ele está lutando a partir da experiência com Jesus. Esqueço o que fica para trás, olha, esqueço o passado, me lanço para o que está à frente, corro para a meta, rumo ao prêmio que Deus me chamou a receber. Paulo está consciente que o grande bem da vida dele é ter Jesus. E mais ainda, que para ter Jesus ele teve que jogar fora muita coisa, considerar como lixo muita coisa que não condizia com o projeto de Jesus. A pergunta que essa leitura faz para cada um de nós é: não há possibilidade de estar com Jesus, ter fé, participar da Santa Missa como nós estamos agora, se a gente não tem coragem de jogar algum lixo fora. Há pessoas na vida que são acumuladoras. Você já deve ter visto reportagem nos meios de comunicação de pessoas que são chamadas de acumuladoras, vão juntando lixo em casa. Tudo que vem querem juntar. Vão juntando tralhas em casa, juntam. Encontram prazer em ajuntar, e a casa fica uma sujeira só, uma bagunça só, uma confusão só, e a pessoa não percebe isso, porque o prazer dela está justamente na acumulação daqueles bens, que pode ser garrafa PET, que pode ser sacolinha de supermercado, que pode ser tanta coisa. Tem gente que na vida é acumulador também, de vícios, de erros, de pecados, de defeitos, de fraquezas. Junta. E lixo foi feito para ser jogado fora. A boa noção de saúde diz que a gente não deve ficar guardando lixo dentro de casa. A gente junta o lixo, coloca no recipiente devido e coloca para que a empresa de limpeza urbana possa levar. Não é saudável nem de bom senso ficar juntando lixo em casa. Por que tanta gente junta lixo no próprio coração, na própria vida, no próprio casamento, na própria família, e fica adoecendo, intoxicando com esse lixo e não quer jogar fora, fica preso ao passado? Paulo é muito claro: olha, depois que eu reconheci Jesus, eu joguei o lixo todo fora. Na tradução da Bíblia, essa palavra lixo quer dizer esterco, estrume de boi, de vaca. É isso. Tudo é lixo, é para jogar fora. Tudo aquilo que eu tenho na minha vida que não condiz com o projeto de Jesus. Minha preguiça, meu egoísmo, meu imediatismo, minha impulsividade, minha raiva, meu nervosismo, minha falta de perdão, minhas brigas, minha impaciência com as pessoas, minha falta de compreensão com os outros, minha irritação. Tudo isso é lixo, que eu não devo ter prazer em ficar guardando, senão eu não sou de Jesus.
Porque à medida que, como Paulo, eu conheço Jesus e estou com Ele, eu sou chamado a jogar esse lixo fora. O problema é que tem muita gente que, mesmo vindo à igreja, participando da missa, não quer deixar o lixo, não quer jogar o lixo fora, e perturba a vida dela e a vida de quem mora com ela, de quem está ao redor dela, intoxica a vida dos outros, atrapalha a vida das pessoas, com suas reclamações, lamentações, brigas, discórdias, e fica apegada ao lixo, até que a própria pessoa vira o lixo. Ou seja, um amontoado de equívocos, de inconsistências, de desequilíbrio, de imaturidade, de máscaras, de hipocrisia, de falsidade, porque não tem coragem de jogar o lixo fora. E você? E você que está aqui nessa missa hoje, refletindo, rezando, onde você tem guardado o seu lixo existencial, afetivo, humano? Onde você tem julgado? Em cima dos outros? Porque também não basta julgar em qualquer lugar. Tem gente que adora jogar lixo em cima dos outros, culpando as pessoas, julgando as pessoas. Lixo a gente não joga, se é da gente, não é em cima do outro. Não é o outro que tem que cuidar do meu lixo, sou eu. A igreja tem uma lixeira muito bonita que ela oferece para todos nós, que é o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão. É a grande lixeira onde nós vamos julgar o nosso lixo, sermos perdoados e voltar para a vida purificados pela graça de Deus. Você tem procurado o sacramento da reconciliação, da confissão? Ou você é uma pessoa tão orgulhosa que acha que não precisa disso, que você sozinho dá conta de tudo e você resolve com Deus? Quantos anos tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não procura o sacramento da confissão? Esse é o tempo. Procure. A Páscoa está se aproximando. No Evangelho, mais uma vez, as coisas passadas, as coisas presentes. Jesus está no templo, olha que interessante, na igreja. E o que ele faz lá? Está ensinando o povo. Olha que interessante. Ele não está na rua, ele está na igreja, no templo dos judeus. E é lá no templo que os mestres da lei e os fariseus, mestres da lei era um grupo religioso que tinha acesso à leitura, à cultura e explicava a lei para o povo. Os fariseus era também um grupo religioso muito severo, que levava a lei ao pé da letra. Esses dois grupos, que normalmente eram contrários a Jesus, críticos a Jesus, porque não queriam se converter, não queriam mudar de vida, chegam lá no templo carregando uma mulher e dizem para Jesus, colocando a mulher bem no meio, bem no centro, dizem assim: essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei que nós temos de Moisés, ele manda apedrejar tais mulheres. O que o Senhor Jesus manda fazer? A mulher está ali no centro. Uma mulher que não tem nome, uma mulher que não tem rosto, uma mulher que não tem história, só tem o pecado. Ao redor dela, homens com pedras na mão. À frente dela, Jesus. E por que é que eles colocaram essa pergunta? Diz aqui o texto que perguntavam isso para experimentar Jesus. Por quê? Veja bem a cilada que eles queriam criar para Jesus. Jesus, podemos jogar pedra ou não? Se Jesus dissesse, joguem a pedra,
porque na lei de Moisés está escrito isso, eles diriam: mas o Senhor não está falando de amor, de amar o próximo, de dar a outra face? Como é que o Senhor está mandando jogar pedra? E se Jesus dissesse para não julgar, eles iam dizer: o Senhor está contra a lei de Moisés, pode ser preso. Ou seja, Jesus não tinha saída. Se ele dissesse sim ou não, ele estaria em apuros, em dificuldade. O que é que Jesus faz então? Se agacha. Eles estão todos ali, o tribunal armado, e começa a escrever com seu dedo no chão. Ora, o templo era feito de pedras. Provavelmente a base do templo também era de pedras. Mas Jesus começa ali, não se sabe o que. É a única passagem da Bíblia que Jesus escreve alguma coisa. Não sabemos o que. O fato é que Jesus quebra aquela aura ali de agressividade. Ele não responde nada, fica em silêncio. E aquele silêncio incomoda a ansiedade dos que querem a justiça. E eles dizem então: temos trabalho para fazer. Qual a sua resposta? Não podemos perder tempo. É quando Jesus então se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Quem de vocês que está com a pedra na mão não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Abaixa-se novamente, inclina-se e continua a escrever. E o texto diz que um a um foram embora, e os primeiros foram os mais velhos. Talvez com maior consciência dos pecados e dos erros ao longo da vida, vestiram a carapuça primeiro e já deram um jeito de ir embora. E aí fica ali somente Jesus e a mulher. De um lado o pecado, do outro lado a misericórdia. Jesus se levanta e agora ele olha no rosto daquela mulher. Agora essa mulher passa a ter um rosto, a ser reconhecida como gente, como pessoa. Agora Jesus conversa com ela: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Veja que ela chama Jesus de Senhor. Senhor já é um título de Cristo ressuscitado. Ou seja, ela reconhece em Jesus alguém que vem de Deus. Ninguém, Senhor. E Jesus então diz: eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, não peques mais. Muda de vida, transforma seu coração. O aprendizado desse episódio na vida de Jesus nos leva a fazer algumas perguntas. Primeiro, e o homem que adulterou com essa mulher, onde está ele? Não, apenas a mulher é levada. Numa sociedade machista, paternalista, apenas a mulher era culpada, como se ela cometesse um adultério sozinha. Mas o homem é preservado. Nesse ponto não avançamos tanto ainda, né? Quando acontece alguma coisa em relação à moral, a mulher normalmente é muito mais criticada do que o homem. A mulher é muito mais visibilizada e acusada do que o homem. Segundo, pode parecer que Jesus passa a mão na cabeça dessa mulher, e aqueles católicos um pouco mais severos vão dizer: mas Jesus, concordando com o adultério dela, fazendo isso, não, Jesus está muito mole demais. Não. Há um ditado na teologia que diz assim: odiar o pecado, amar o pecador.
É lógico que Jesus nunca vai concordar com o adultério, a traição, a infidelidade. Ele já disse isso numa outra passagem da Bíblia, falando do casamento. O homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Jesus nunca vai aprovar o adultério. O problema não é esse. É que Jesus, diante do erro, ele reconhece que aquela pessoa pode ter uma chance de mudar. Jesus acredita na pessoa humana. Jesus acredita na possibilidade de cada um de nós refazer o caminho, nos convertermos, mudarmos de vida. E aqueles homens ali, fariseus e mestres da lei, com a pedra na mão, para eles é assim: errou, acabou sua vida, você tem que morrer, já está no inferno, não tem mais chance. A grandeza de Jesus está em dar a essa mulher uma chance para ela se arrepender e mudar de vida. Ele não diz assim, vai embora, ele diz, vá e não peques mais, e muda de vida e transforma seu coração. Aqui está a grandeza de Jesus. Mas talvez é um texto que ainda assuste muita gente, sim. Porque nós temos em nosso meio muitas pessoas que são muito severas, muito rígidas. Especialmente quando se trata de moral e de sexo. E especialmente quando é da vida do outro. E são especialistas em estar com pedras na mão para julgar na vida alheia. Há pessoas que gostam de ficar julgando a vida dos outros sem conhecer nada da vida da pessoa, só pela roupa que ela está usando, pelo cabelo que ela tem, por uma tatuagem que ela colocou, pelo bairro onde ela mora, com quem ela anda. Já tece um julgamento assim para dizer quem é aquela pessoa, sem nunca ter conversado com aquela pessoa, talvez, sem nunca ter acolhido aquela pessoa, mas julga. Há aqueles que são os fofoqueiros de plantão, que adoram fazer fofoca, fazer comentários maldosos da vida dos outros, sentem prazer. A vida deles é tão vazia, que o prazer está em falar mal e descobrir os defeitos dos outros. Eles não têm consciência dos próprios defeitos, pelos contrários, se acham perfeitos, bonitos, acabados, prontos. E se acham no direito de sentar na cadeira de juiz para ficar fazendo fofoca da vida alheia. E se alimentam desses comentários maldosos. E ficam tristes quando não tem assunto da vida dos outros para falar. Porque a vida deles é tão sem graça, que o alimento tem que ser a vida dos outros. Esses são os que jogam pedras, com as suas fofocas, com seus julgamentos. Os que jogam pedras são aqueles que já respondem com irritação, cólera, gritando, porque não sabem ter paciência com quem erra. Os que jogam pedras são aqueles que, para corrigir, têm que ser agressivos e violentos. Não sabem corrigir com calma, com tranquilidade, com serenidade. Não sabem conversar. Para corrigir tem que bater, tem que agredir, tem que gritar. Porque eles acham que é com violência que a pessoa vai mudar. Não, ninguém muda na violência. Nós mudamos é pelo amor, é pelo acolhimento, é pelo respeito. Existem pais e mães que até hoje acham que os filhos vão mudar é se apanharem. Porque os pais deles fizeram assim com eles em 1900 antigamente. O mundo mudou um pouquinho, né? O mundo mudou. Não é com violência que vamos educar nossas crianças. Não é com violência que nós vamos consertar o mundo. Nós assistimos todos estupefatos à cerimônia do Oscar na semana passada. 2 atores, um que faz uma piada insensata, sem graça, descabida, inoportuna, mas o outro que até veio a ganhar uma estatueta, que sobe lá ao palco e dá um tapa na cara do outro simplesmente. Um cristão pode concordar com isso? Jamais, jamais. Ah, mas porque um marido defendendo a sua mulher, que romântico, né? Oh, tá vendo?
Não é pela violência que nós temos que resolver as situações da vida, senão não temos que falar nada de Rússia e Ucrânia. Mas aqueles que concordam com o tapa são aqueles que estão dizendo que é absurdo a Rússia invadir a Ucrânia. Tudo é violência, nada justifica a violência. E é isso que Jesus quis nos dizer. Que não é julgando pedras nos outros que nós vamos resolver os problemas. É conversando, é dialogando, é acolhendo. Eu termino com uma poesia para acalmar nosso coração, inspirar nossa semana, sobre o Evangelho de hoje. E essa poesia diz justamente assim: quando tudo for pedra, atire a primeira flor. Se tudo parecer escuro, se nada puder ser visto, acenda você a primeira luz. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso. Talvez não na forma de lábios sorridentes, mas na forma de um coração que compreenda, de braços que confortem. Quando alguém não souber alguma coisa e você souber um pouquinho, seja o primeiro a ensinar, a partilhar. E esteja aberto para aprender você mesmo. Quando a terra estiver seca, que sua mão seja a primeira a regá-la. Quando a flor se sufocar na pedra, no espinho, que a sua mão seja a primeira a separar o joio, arrancar a praga, a afagar a pétala, a acariciar a flor. Se a porta estiver fechada, de você vem a primeira chave. Não atire a primeira pedra em quem erra. De acusadores o mundo está cheio. Nem por outro lado aplauda o erro, porque dentro em pouco a bajulação será ensurdecedora. Ofereça sua mão primeiro para levantar quem caiu. Ofereça sua atenção primeiro para aquele que foi esquecido. Seja você o primeiro para aquele que não tem ninguém. Quando tudo for espinho na vida de alguém, atire a primeira flor. Seja o primeiro a mostrar que há um caminho de volta, compreendendo que o perdão regenera, a compreensão edifica, o auxílio possibilita, o entendimento reconstrói. Quando tudo for pedra, atire você a primeira e decisiva flor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.